Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai entrar num novo tópico neste capítulo. A gente vai falar do outro país que está na América do Norte, que é o México. Então a gente vai ver que é uma realidade completamente diferente daquela que a gente viu dos Estados Unidos e que vimos do Canadá. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, gente, então, como eu falei, o México é o terceiro país que compõe ali a América do Norte. Então, nós temos ao norte os Estados Unidos, correto? E ao sul, eu não sei se vocês estão vendo, talvez a minha carinha esteja aqui, nós temos Guatemala e Belize. Belize que é um pequeno paizinho ali no Caribe, tá? Vou contar uma coisa para vocês, eu estava não preparado, né, mas eu estava juntando dinheiro para ir para o México, conhecer alguns lugares que eu vou mostrar aqui hoje, e coronavírus falou, não, você vai ficar em casa. Então eu tô triste, vai ficar para os próximos anos, beleza? Mas tudo bem. Então, pessoal, a gente vai falar aqui do México, que é esse país que está na América do Norte, mas ele é país da América Latina, é completamente diferente dos países ali que compõem a América do Norte. Então a gente vai entender hoje o que é esse México nessa aula introdutória, falando um pouco sobre a sua história, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa, né? O México, ele tem uma história muito rica antes dos espanhóis, melhor dizendo, né? Que lá quem chegou foram os espanhóis. Então, o que tinha no México antes dos espanhóis? Existiam indígenas, mas era diferente dos indígenas aqui do Brasil, tá? Era uma civilização altamente evoluída, altamente tecnológica para os padrões da época, tá? Então, aí vocês estão vendo a cidade de Tenochtitlan, que era a antiga capital do Império Azteca, que era um dos lugares que eu gostaria de conhecer. Então observem, pessoal, isso aqui são pirâmides. Pessoas o tamanho dela, tá? São construções gigantes. Então aqui é uma cidade. A gente pensar, o indígena mora lá na floresta, numa cabana, numa oca. Não. Olha isso daqui, gente. Eram construções piramidais, construções difíceis de ser feito. Exigia uma engenharia, um conhecimento de engenharia muito amplo. Tá? Então, no que hoje é o México, a gente encontrava duas etnias que tem mais documentação, que são os astecas e os maias. Tá? Os maias também têm cidades assim na Guatemala, no Belize e no México. Tá? Então, essas civilizações aqui, os maias e os astecas, foram uma das grandes civilizações da América pré-colombiana, pré-Colombo, antes do Colombo chegar aqui. Tá? Os espanhóis chegaram no México, de fato, em 1521. Eles chegaram na América em 1491. Eles chegaram ali no Caribe. E no México em 1521. E ele se tornou um vice-reinado da Espanha. Isso explica, em parte, por que a América Espanhola está toda dividida. Porque lembra, do México até a Argentina era da Espanha. E o Brasil pertencia todo a Portugal. Por que o Brasil não se separou? E por que a Espanha, a América Espanhola se separou? A América Espanhola era dividida em vários vice-reinados. Então tinha o vice-reinado do México, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, o vice-reinado de Granada. Então já tinha uma divisão administrativa entre esses locais. Embora, quando deu a independência, a ideia de alguns libertadores da América, e o nome do campeonato Libertadores vem do processo de independência desses países, era de unificar tudo em um só país, o que não aconteceu, tá bom? Bem, e diferente do Brasil, o que aconteceu aqui no Brasil, os indígenas mexicanos, eles viviam em grandes sociedades, em grandes cidades, sociedades mais organizadas, mais urbanas. Tá? Então, quando os espanhóis chegaram lá no México, eles encontraram uma civilização que estava crescendo, que tinha agricultura, que tinha uma engenharia boa. Então, eles aproveitaram essa estrutura e falou, ô amigo, agora você vai trabalhar para mim. Tá? Então, como os espanhóis encontraram muitas riquezas fáceis
na América Espanhola, encontrou ouro, encontrou prata, encontrou essas civilizações que produziam. Essa conquista ela começou muito cedo. Lembra que aqui no Brasil eles chegaram, aí primeiro fez o que? Vamos extrair para o Brasil. Extraíram para o Brasil. Depois, vamos plantar açúcar. Vamos trazer escravos da África para trabalhar aqui na plantação de açúcar. Só depois encontraram ouro em Minas Gerais. Na América Espanhola não, encontraram riqueza bem rápido. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles utilizavam os indígenas como mão de obra escrava para a mineração e para a agricultura. Esse é um processo diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Tá? Então, a gente fala, olha, tem lá a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Colônia de exploração também não é tudo igual, tá, gente? Tem as suas diferenças. Então, aqui uma rápida diferença entre a colonização dos portugueses e a colonização dos espanhóis. Tá? No Brasil, muitos indígenas eles viviam com os jesuítas, nas chamadas missões. Tá? Então aqui vocês estão vendo umas ruínas arqueológicas das missões lá no Rio Grande do Sul. Tá? E aqui tinha os jesuítas, os padres que vinham lá de Portugal. Então moravam lá esses índios, lá eles eram catequizados, eram alfabetizados, enfim. Não é? Na América Espanhola, o índio ele era um servo da coroa. Então tem lá o rei e o indígena é meu servo. Como todo servo, ele tem que me pagar imposto. Tá? Só que índio não vai pagar imposto. Ele pagava isso em trabalho, nas chamadas mitas, que era um imposto que eles já cobravam entre si e que a Espanha adotou. Então o indígena tinha que trabalhar nas minas, tinha que trabalhar na agricultura, obviamente sem o consentimento dele. Né? Ele não queria trabalhar para o espanhol, para o rei da Espanha, para o Felipe da Espanha. Não, mas ele acabava tendo que trabalhar. Tá? Esse processo aconteceu em vários lugares da América Latina, da América Espanhola. Tanto que se você for na Bolívia, for no Peru, você vai ver que a população lá ela é majoritariamente indígena. Quase não tem negros. Tem negros, mas a grande maioria da população ainda é indígena. Por quê? Porque não foi utilizada a mão de obra escrava de negros. Diferente no Brasil. No Brasil vieram muitos negros para cá para trabalhar nessas lavouras. Foram muitos negros para o Caribe, para a Jamaica, para o Haiti, para a República Dominicana. Então nesses lugares a população negra é bem grande. Em alguns pontos da América Hispânica não é tanto, porque utilizava a mão de obra indígena. Tá? Não significa, gente, que no Brasil não havia escravidão de índio, não havia trabalho forçado de índio. Existia também, mas lá na América Espanhola foi bem mais comum, tá bom? Então, feita essa digressão aqui, vamos falar um pouco da independência do México. Então, desde 1521, quando Cortés, eu nem sei se eu comentei, gente, mas esse aqui é o Hernán Cortés, o conquistador do México, tá? Desde 1521, quando Cortés conquistou o México, até 1821, o México ele ficou sob domínio da Espanha. Tá? Em 1821, então, ele ganha sua independência. Detalhe, gente, o México ele se torna independente, eles usam a data de 1810. Então, se um dia vocês forem fazer uma pesquisa, tem uma abelha aqui no meu quarto, que medo. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vai ver que eles usam 1810. Porém, a Espanha não aceitou, obviamente. Então, teve um período de guerras. E essa independência foi reconhecida só em 1821. E em 1823, ele se torna uma república federativa, ou seja, com um presidente. Tá? E, assim como em vários outros lugares da América, os primeiros presidentes do México, eles são militares. Porque lembra que eu falei dos libertadores da América? Essas pessoas que lutavam contra a tirania da metrópole, lutavam contra Portugal, lutavam contra a Espanha. No caso dos americanos, lutavam contra a Inglaterra. Eles eram militares, eles estavam dentro do serviço militar. Então, naturalmente, os primeiros presidentes são militares. E aconteceu aqui no Brasil também. A gente tem a Declaração da Independência. Temos um período monárquico, onde nós temos um rei, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e depois vem a chamada República Velha, República da Espada, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca.
Tá? Então, aconteceu o mesmo processo aqui no México. Governos formados por militares e governos oligárquicos. O que é um governo oligárquico? Governo de poucos. Democracia, governo de muitos. Governos oligárquicos, governo de poucos. Ou seja, nem todo mundo podia votar. Nem todo mundo podia participar do processo político. Então, você deixava uma elite que ficava tomando conta desse poder. Não havia uma troca, uma ruptura entre os partidos, porque era todo mundo fazia parte daquela mesma elite. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo da República do Café com Leite, que eu acho que vocês já estudaram com o Jefferson. Um representante do café, um representante de Minas, do leite. Café paulista, leiteiro Minas. Beleza? Acontece a mesma coisa com o México. Então, entre 1877 a 1810, a gente teve um período chamado porfiriato ou porfiriatismo. Por quê? O governo do México foi feito pelo ditador Porfírio Dias. Então, observem ele aqui, militar, né, gente? Esse governo ele foi interrompido em 1910, quando teve início a Revolução Mexicana. Tá? E por que esse dado está aqui? A gente vai trabalhar posteriormente com a América Central e a gente vai ver algumas revoluções. A gente vai estudar a Revolução Cubana, vai ver que teve revoluções na Nicarágua, revoluções no Panamá, na Colômbia, que deu origem ao Panamá. Tá? E esse evento aqui é muito importante, gente, porque a Revolução Mexicana ela foi feita por camponeses, tá? Homens do campo. E a ideia não era nem tomar o poder, era conseguir terras que estavam na mão de uma oligarquia mexicana. Tá? Em 1917, nós temos um evento na Europa muito importante, que é a Revolução Russa. A Rússia ela deixa de ser um país, uma monarquia, e se torna um país socialista. É a primeira revolução socialista que nós temos. E aqui, gente, os Estados Unidos começam a perceber que, olha, a Rússia se tornou comunista, logo depois tem a Segunda Guerra Mundial, e quem sai vitorioso? De um lado, os Estados Unidos, capitalista, do outro, União Soviética, comunista, antagônicos. E nesse processo, os Estados Unidos perceberam que eles não poderiam deixar que os países da América se tornassem comunistas ou tivessem governos de esquerdas. Tá? Então aqui nós temos o início daquela política do Big Stick, lembra? Do grande porrete, que é interferir nas questões de Estado e, se for necessário, mandar a força, mandar o exército para impedir. Tá? Não foi o caso aqui do México, tá, gente? Do México, ao final da Revolução Mexicana, teve uma transição democrática e a partir daí você teve uma abertura maior da política mexicana, ou seja, mais pessoas participando do processo político, tá? Embora os camponeses quase tomaram o poder, tá bom? Bem, gente, e falando de hoje, né, do México, apesar de ele estar na América do Norte, ele está aqui, ele tem uma realidade bem diferente do Canadá e dos Estados Unidos, tá? A gente falou de Estados Unidos e Canadá, falamos, olha, países ricos, países desenvolvidos, boa qualidade de vida, e no México não muito, tá? Então, para vocês observarem essas diferenças, eu trouxe aqui o IDH. Então, primeiro, gente, o México, ele tem 130 milhões de habitantes. É bastante coisa. Os Estados Unidos têm 330, mais ou menos. O Canadá tem só 35 milhões, então é bem pouquinho. E o México, pouco mais de 130 milhões, ou seja, 100 milhões de habitantes a mais do que o Canadá. Tá? Menos ainda do que os Estados Unidos, mas bem mais que o Canadá. Tá? E o seu IDH? IDH, gente, é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que mede qualidade de vida, expectativa de vida, mortalidade infantil, renda média per capita, acesso à saúde, acesso à educação, enfim. Né? Lembrando, né, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. E o IDH do México é 0,767. Ou seja, ele ocupa a 76ª posição.
E o Brasil está logo atrás. O Brasil tem 0,761, 79ª. Em comparação com os outros países ali da América do Norte, tem o Canadá, 0,922, 13ª posição, e os Estados Unidos, 0,920, 15ª posição. Lembrando, né, de 0,700 a 0,799 é considerado alto. Acima disso, altíssimo. Então a gente pode presumir que a realidade do México é muito parecida com a realidade do Brasil. A gente tem algumas regiões onde a renda média é um pouco maior. Tá? Essas regiões de verde escuro é acima de 800. Aqui nesse meio, de 700 a 750. Aqui na Cidade do México, bem alto, que é a capital. Nessa área em amarelo aqui, mais baixa. Tá? Por quê, gente? A gente vai estudar mais para frente a relação... Não, nem com vocês, eu vou trabalhar isso com o 9º ano, mas é interessante falar. Tá? Nessas regiões aqui mais escuras, gente, nós temos um narco-estado. Tá? Uma parcela bem significativa da economia do México vem da venda de drogas. Tá? E aqui, o estado de Sinaloa é um estado que mexe com droga. A Barra Califórnia, que tem cartéis de drogas, trabalha também com atravessamento, atravessar pessoas para os Estados Unidos. Então, parte da renda desses estados aqui vem do crime organizado. Então, não é uma renda legal, é uma renda ilegal. Nossa, eu esqueci de colocar uma foto aqui, mas tudo bem. A maior cidade do México é a sua capital, que é a Cidade do México, que tem mais de 8 milhões de habitantes. Tá? Em comparação com São Paulo, que tem 12, é bem grande, é uma das maiores cidades do mundo. E essa cidade, ela está próxima de Tenochtitlan, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, que era capital do Império Azteca. Deixa eu voltar, que eu acho que eu ia colocar ela de novo, acabei não colocando. Essa cidade aqui. Tá? Então ela é bem perto da Cidade do México, que é a capital. É bem sem criatividade, né? México, Cidade do México. Mas enfim, é isso. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as suas mãos. Bons estudos e até a próxima aula.